Amado Deus, Criador dos céus e da terra, a tua palavra diz, João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Então nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos dirigir nesta aula, para que o nome do Senhor seja exaltado. Formando, Deus, assim o caráter, formando assim a personalidade, formando, Deus, o conhecimento, também trazendo conhecimento para os teus servos. Ajuda-nos, dirija-nos, Senhor, fica conosco, para que cada pessoa aqui presente, mulher ou homem, moça ou rapaz, possa aprender de ti. Meu Deus, ensina. Queremos ser úteis, queremos ser agradáveis ao Senhor. Queremos ser aquele obreiro que se apresenta a ti e não tenta se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então fica conosco, Senhor. Venha sobre nós a unção do teu Espírito. Venha sobre nós, ó Deus, a habilidade, a capacidade, Senhor, de aprender. Nós queremos aprender de ti. E o Senhor Espírito Santo é o nosso professor. Conforme João 14:26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ensina-nos então nesta aula. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos à nossa aula. Estamos aqui então com a aula número 2, hoje o tipo do ministério do obreiro no Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento, isso é citado pelo missionário, que o Novo é o Velho explicado. Então, as lições que nós temos aqui são valiosas para nós, são muito importantes para o crescimento da obra de Deus, tá bom? Bem, eu vou fazer como uma leitura que eu fiz da semana passada, eu ia fazer mais hoje descritiva, mas vou fazer mais expositiva, fazendo leitura e parando nos tópicos. Bem, chamamos obreiro a pessoa que se dedica à obra de Deus, cooperando com o que for necessário para levar outros à salvação em Cristo. A palavra obreiro significa operário ou trabalhador, aquele que coopera na obra de Deus, tem um compromisso real e verdadeiro com o Senhor e cumpre sua missão sem escolher posição. Aqui já merece um comentário muito grande para nós. Por quê? Entenda bem. Será que nós estamos preparados para isso? Olha só o que ele está dizendo. Escolher posição. E a ver, nós queremos. Nós esquecemos do que diz a Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, versículo 5, diz o quê? Há diversidade de ministérios. O Senhor é o mesmo. Quer ver, nós não queremos propriamente o que Deus tem para nós. Nós queremos ser aquilo que nós gostaríamos de ser. A ver, pela vaidade, né? Uma posição. Vamos olhar na Bíblia Sagrada. Primeiro, Eliseu. Eliseu foi chamado foi preparado para ser o sucessor de Elias. Mas se nós olhássemos com nossos olhos naqueles dias, nós não diríamos que seria ele, o Eliseu, o escolhido. Por quê? Lá no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11, o que a Bíblia fala a respeito disso para nós? Então, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11, faz uma referência aqui ao início do ministério desse homem chamado Eliseu. E talvez muitos não gostariam de ter esse ministério. Mas está aqui, deixa eu ler para vocês, segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá, não há aqui nenhum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então, respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, eis aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Isso é muito citado no meio evangélico, no meio pentecostal principalmente, que olha o ministério dele, ele tinha esse ministério de lavar as mãos de Elias. E aí nós não entendemos. Às vezes você dá uma tarefa para um obreiro, mas não é a tarefa, você não quer fazer dele um serviçal, não é um serviçal. Às vezes nem é o pastor que dá, por exemplo, é o auxiliar direto do pastor, o co-pastor, que pede, irmão, faz um favor, dá uma geral nesse terno, dá um geral no sapato, e até a pessoa não vai querer, eu não sou serviçal, não fui chamado para isso. Tem que tomar cuidado, né? Porque hoje o mundo é muito diferente, mas nós temos que provar os servos, verificar se somos servos realmente. E o servo ele se apresenta, eu acho que ele não precisa nem pedir, não, eu faço questão de jogar a água nas mãos, né? Quer dizer, fazer algo pelo servo de Deus. Meu discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, para que vos deis o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tudo bem que alguém pode espiritualizar e falar que não é bem assim, não é só sapato, só estou dizendo que você começa a ver a pessoa, né, a predisposição da pessoa em obedecer, quando ele trabalha com alegria, que ele faz com alegria,
também ao servo de Deus, também aos seus irmãos. Eu lembro que no começo do ministério não tinha roupa, eu vim do mundo que não tinha roupa social. Aí o obreiro você começa a ver, ele começa a ter o zelo pela obra de Deus. Ele não é pintor, mas uma vez eu fui numa igreja, não vou falar de que era o pastor, Arthur Alvim. E a igreja de Arthur Alvim, o púlpito, não sei se algum pastor estava comigo nesse dia, e o púlpito estava muito manchado. Eu falei, rapaz, isso aqui você descasca, até um calvo você passa. Aí o cara, mas eu não sou pintor. Como eu falei, hoje, um cara mal intencionado lá na frente, ele faz loucura, faz besteira com ele mesmo, porque ele está desmerecendo a obra de Deus. Né? Ele vai desmerecer a obra do Senhor. Mas é só para você ver o cuidado. Bem, após aprender com o mestre, o obreiro observa os mandamentos e não se entristece em nenhuma atribuição que recebe. Há várias qualidades desejadas a esse servo do Senhor. E estudaremos todas elas. Antes, porém, é preciso obter algum conhecimento sobre a inspiração para esse tipo de serviço citado na Bíblia. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Veja comigo que é importante o que você está ouvindo agora. Falamos do Eliseu. Falamos aqui. Mas poderíamos falar de Filipe. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Filipe estava tendo um sucesso também. Havia perseguição em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém e os evangelistas, os obreiros, saíram para fazer a obra. Ele desceu a Samaria, foi um sucesso também. Multidões paravam para ouvir o homem chamado Filipe. Mas no versículo 26, ele recebe uma missão e diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, sempre lembrando que o anjo do Senhor, por favor, não queremos exaltação, mas o pastor é chamado anjo da igreja. O anjo quer dizer mensageiro. E o servo do Senhor pode dizer o regional, o estadual, né? Ou direção pastoral. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gá, que está deserto. Quer dizer, ele saiu de um lugar de sucesso para ir para um lugar deserto. Mas ali ele pregou para um homem que leva o evangelho, a palavra de Deus, para onde? Para a Etiópia. E até hoje, se você conhecer um pouco da história da Etiópia, apesar de ser hoje um país que tem uma predominância muçulmana, mas você vê lá judeus, tem bastante judeus na Etiópia, que tem a história lá, principalmente o cristianismo. É coisa profunda, pessoal, e às vezes nós não aceitamos. Imagine, se pastor está numa igreja onde está tendo muita gente. Eu já vi, o pastor dizer, rapaz, eu saí de uma igreja que eu tinha 200 pessoas, e fui para uma igreja de 30 pessoas. Mas se Deus, você vê? Será que estamos preparados realmente? Se somos obreiros, se temos realmente o chamado, porque podemos questionar. Eu sei que alguém pode dizer, mas, Jaime, a verdade é que a vida tem um lado humano, não deveria ter, pode até ter. Mas o que a Bíblia diz? Deus transforma maldição em bênção. Se a pessoa tentou te prejudicar, Deus vai agir a seu favor. Venderam José como escravo. De escravo, ele foi criminoso, que não era. Foi parar na prisão, mas Deus estava com ele. Então esse é o segredo, é você entender que Deus está contigo. Então, voltando aqui, temos que estar preparados para as funções que Deus nos dá. Mas muita gente não está preparado para ouvir. João 6,60 diz, e muitos dos discípulos que estavam aprendendo, eles disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E versículo 66 de João 6, desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Coisa séria, hein? Profunda. Vamos lá. Os levitas, ao instituir o culto do Antigo Testamento, Deus deu a Moisés instruções específicas quanto à construção e manutenção do tabernáculo, pois seria o local em que o Altíssimo habitaria. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, e nele a sua glória se manifestaria. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, versículos 34 e 35. ênfase acrescentada, quer dizer, colocamos aqui esse destaque. No tabernáculo, o Todo-Poderoso falava com Moisés. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Para cuidar da manutenção do tabernáculo, o Senhor designou os sacerdotes e os levitas, sendo esse tipo ou antecessores dos obreiros. Antes de estudar as especificidades
do ministério levítico, cumpre explicar o significado do tipo. Segundo Abraão de Almeida, o tipo bíblico é uma representação pré-ordenada. Abraão Almeida é um pregador, um homem estudioso, entenda bem, a revista Graça sempre traz sobre ele, tem a coluna, pela qual as pessoas, eventos ou instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições no Novo Testamento. São figuras ou lições pelas quais Deus tem ensinado a seu povo o seu plano redentor e seus elevados propósitos para a vida cristã. São amostras das coisas vindouras e não a verdadeira imagem das coisas. Deu para entender? Como figura ou pré-figura que nós devemos ver. Agora, eu vejo na obediência, quando você faz tudo, a glória de Deus vem. Talvez não está faltando isso. O que é a glória de Deus? Para eles era uma nuvem, mas para nós esse mover de Deus, a graça de Deus, quer dizer, se manifesta quem crê, quem obedece. Tira a pedra, Marta. O Senhor cheira mal, Marta. Tenho te dito que se creres, verás a glória de Deus. O que é isso para nós? O que eu posso falar disso aqui? Se você fizer conforme Deus manda, a glória de Deus vai descer. Aí, quando a glória de Deus desce, o morto sai da sepultura. Quando a glória de Deus desce, as coisas acontecem. É muito importante isso, né? Vamos lá. Em outras palavras, podemos dizer que tipo ou tipologia são figuras ou lições ministradas por Deus usando pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento que, de maneira figurada, prenunciaram verdades desenvolvidas com maior clareza no período testamentário. Encontramos no Antigo Testamento vários tipos de pessoas, eventos e instituições do Novo, mas para esse estudo interessa na tipologia dos obreiros da nova aliança, os levitas, para que não fiquem dúvidas. Entretanto, estudaremos de modo resumido a respeito dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Podemos dizer hoje pastores e lideranças, entende? Personagens que também compõem a hierarquia de pessoas designadas pelo Senhor para o serviço do tabernáculo. Então, poderemos colocar pastores, né, os regionais e os obreiros aqui. É comum encontrar um texto que os autores se referiram aos levitas e sacerdotes de maneira indistinta. Mas Deus estabeleceu limites e funções específicas. Isso aqui é importante. Não vamos esquecer do rei Uzias. O texto bíblico a seguir aqui, que é bem cumprido para nós, Números capítulo 18, versículo do 1 ao 7. Isso é importante daqui destacar o ênfase, aqui é o destaque, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e aos sacerdotes, para que não morra tanto eles como vós. Quer dizer, tinha posição ali que era bem clara, para Arão, para os filhos de Arão, entenda, para os sacerdotes. Nós temos que ver, como obreiro, tem situação que você não tem que dar o obreiro para fazer, a não ser que ele seja designado pelo pastor. Batismo nas águas, quem faz é o pastor da igreja, a não ser que o pastor designe alguém. Ele pode fazer, ele vai dar ordem do pastor. Como Jesus era o pastor e seus discípulos eram obreiros. Então, Jesus designou. Eles não tinham nascido de novo, mas expulsavam demônios. Por quê? Porque estavam debaixo da autoridade do Senhor, estavam debaixo da autoridade de Jesus. Então, o texto para nós. Então, disse o Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farei chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem e a ti e te sirvam. É o que Deus está nos dando. São irmãos que vão estar conosco fazendo a obra que Deus vai nos conceder. Quando o missionário começou, ele falou, às vezes ele ia fazer um ginásio, um cinema, não tinha obreiro, levantava na hora. Na hora ele levantava pessoas ali, pessoas que se ajuntavam, e depois alguns ele notava, por isso que é importante a direção dada pelo Espírito Santo. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Cuidado, hein? Quem não é salvo ainda. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho-vos dado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dadas em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, que no que estiver dentro do véu,
e isso administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio e dádiva ministerial, e os estranhos que se chegar morrerá. Por isso eu estou falando. Nós temos que trazer as pessoas, desde o início, como foi a primeira lição, a importância do novo nascimento, a importância do temor a Deus. Eu fiz uma preparação no começo do ano sobre isso, de ter essas pessoas, entenda bem, que estarão dadas por Deus para fazer, mas elas precisam, nós precisamos de entender que elas devem passar pela porta, que elas devem ter nascido de novo. Se elas não nasceram de novo, elas não darão prejuízo à obra de Deus, porque são estranhos, estão mortos, estão separados ainda de Deus. Bem, vamos fazer uma leitura maior agora. No texto anterior, Moisés informa Arão e aos sacerdotes que eles seriam os responsáveis pelo tabernáculo. A divisão de tarefas é bem nítida. Os levitas deveriam servir aos sacerdotes, protegendo-os e guardando externamente a tenda. Os sacerdotes, por sua vez, guardariam o santuário, parte interna e o altar. Deu para entender hoje? Podemos separar pastores e obreiros. Como no próprio Novo Testamento, você vai encontrar Atos capítulo 6, e quando havia as disputas do cotidiano das viúvas, que as gregas e as outras diziam, nós estamos sendo preteridas em relação ao povo hebreu. Aí eles escreveram os diáconos, aqueles que iam servir à mesa. Bem, mas quem eram os levitas? Eles eram os descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó, Gênesis 29, 34. Os nomes significam junto ou chegar. Os filhos de Levi não foram escolhidos para cuidar do tabernáculo das coisas santas de maneira aleatória. Para que possamos entender melhor como se deu a escolha divina, precisamos retroceder na história. Vamos voltar no tempo, né? No capítulo 34 de Gênesis, temos o relato do abuso cometido contra Diná, filha de Jacó. Após o ocorrido, Siquém se apaixona pela moça e, juntamente com seu pai, Amor, pede a mão dela em casamento a Jacó e a seus filhos. Simeão e Levi, irmãos de Diná, concordam, mas astutamente impuseram que todos os homens de Siquém fossem circuncidados, onde causaria o que? Dor neles, né? Segundo o costume dos descendentes de Abraão. Amor e seus filhos concordaram, e todos os homens de Siquém passaram pela circuncisão. Quando os homens daquela região estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Gênesis 24, 35. Tem para se acrescentar. Os filhos, quando entra aquela que está aqui o destaque, né? Os filhos de Jacó atacaram a cidade e mataram a todos. A ira deles contra a humilhação imputada à sua irmã era justa, mas a vingança desmedida, quer dizer, passaram, né? É como poderíamos dizer, parafrasear, né? A respeito, por exemplo, no nosso no jurídico, a legítima defesa. Porque a legítima defesa pode ser sua e pode ser de terceira também. Você vê se uma pessoa agredida e você pode. Mas para imobilizar a pessoa, tirar a condição dela exercer aquele crime. E às vezes a pessoa faz, não, você está armado, o cara é um policial, ele dá um tiro na pessoa, mas a pessoa já soltou a arma e ele continua atirando. Aí a medida é desmedida, ultrapassou. Porém, além de terem matado todos os homens de Siquém, Simeão e Levi ordenaram o saque de todos os bens da cidade, um abismo chamou o outro, e capturaram mulheres e crianças. Tal atitude acendeu a ira de Jacó, que disse, tem-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Uma vez eu dei uma mensagem sobre isso, que eu disse que quando a pessoa faz dentro de errada, ela acaba tendo demônios para a vida dela. Ela enfrenta lutas que ela não teria que enfrentar. O Jacó está dizendo, nós vamos enfrentar lutas, podemos enfrentar lutas que não teríamos que enfrentar. E às vezes nós enfrentamos algumas adversidades porque não seguimos a direção dada por Deus ou agimos por conta própria. E acabamos, então, pagando um alto preço. Você vê isso no ministério, bastante, né? Muito isso. Os irmãos não mediram as consequências de seus atos e puseram toda a sua família em risco. Pouco antes de morrer, Jacó voltou a censurar a vingança perpetrada por Simão e Levi. Simão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência.
Observando que eles são da mesmo pai e da mesma mãe. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Nós conhecemos a história, e depois eles não são contados, entenda bem, de maneira alguma, como as tribos de Israel. Vamos lembrar das tribos de Israel? Primeiro, os filhos de Jacó. Ele tem 6 filhos, que eu li, mas a menina Tinai pode ter tido outras, mas as mulheres não são citadas. Ele teve, então, Rubem, Simeão, Levi, olha aí, Judá, Isacar e Zebulon. E teve 2 filhos com a serva da Lia, que é o Aser e o Gad, que é a de Zilpa. Teve 2 filhos com a serva de Raquel, que é Dan e Naphtali. E teve 2 filhos com a Raquel, que são os derradeiros, José e Benjamim. Depois nós vamos ver que o José vai sair para dar lugar aos seus filhos, mas ficariam 13 tribos. Então sai a tribo, entenda, de Levi. Aí fica, então, sai José e Levi, entra o Manassés e entra o Efraim. Mas um destaque aqui que o Simeão, você vai ver agora, que quando é dada a distribuição da terra, ele fica na terra de Judá, porque tem isso aqui. Mas vamos ver uma coisa bonita agora. Mas antes de entrar nessa passagem aqui, deixa eu lembrar com vocês Romanos 5:20. O que diz aqui? Para você nunca julgar alguém, que aquela pessoa pode depois dar a volta por cima, porque é a misericórdia de Deus. Né? Ele diz, capítulo 5, versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E nós vamos ver uma coisa profunda no Antigo Testamento, a graça. Quer dizer, a graça que eu digo, a misericórdia de Deus, não que a graça vem com Cristo, nós sabemos disso. Né? Mas vamos usar então para ninguém distorcer nossas palavras, e não sofremos críticas, né? Vamos dizer assim, se vê o amor de Deus presente, como você vê na cidade de Nínive, quando Deus não quer a destruição de Nínive, nós vamos ver agora com Levi, esse amor de Deus. Bem, quando Jacó diz no seu secreto conselho, não entre em minha alma, ele não apenas demonstra ter reprovado a atitude de seus filhos, mas roga a Deus para livrá-lo de qualquer responsabilidade contra o ocorrido. A alma que pecar só morrerá. E o pai não paga pelo pecado dos filhos, e os filhos também dos pais. Inspirado pelo Senhor, o patriarca profetiza o que, de fato, aconteceria com Simão e Levi. E eu os dividirei em Jacó. Assim, a tribo de Simão recebeu uma porção de dentro do território de Judá, que eu citei para vocês agora. Josué fala isso, capítulo 19, do 1 ao 9. E a tribo de Levi não recebeu um território, mas as cidades em cada uma das tribos de Israel. De Josué, que eles ficam como sacerdotes. A misericórdia de Deus, entretanto, é maior. Assim, mais à frente, os descendentes de Levi se tornam a tribo sacerdotal. Que bonito, né, pessoal? Sobre a qual o Senhor colocou o cuidado do tabernáculo e das coisas sagradas. Passados mais de 400 anos, logo após o episódio do bezerro de ouro, lembrados? Né? Deus ordenou que todos aqueles que haviam caído em vergonhosa idolatria fossem mortos, e nesse episódio os descendentes de Levi se destacam ao lutarem pela glória de Deus, quer dizer, eles lutaram para que a glória de Deus se tivesse presente, que fosse preservada. Mas isso não é para hoje, bem claro, mas é figura para nós. E vendo Moisés que o povo estava despido, porquanto Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um contra seu filho e contra seus irmãos, isso para vos dar hoje bênção. É Êxodo 32, do 25 ao 29. Lembrando que não é para hoje, não é matar ninguém. Mas o que? É mostrando que nós não podemos ter acepção de pessoas.
a alma que pecar essa morrerá. Houve um bandido muito famoso, entendeu, no interior de Minas, precisamente na região de São Sebastião do Paraíso. Ele fez isso, ele era um pastor. E ele pegou a alma que morre, então ele começou a matar bandido, porque mataram a filha dele, sabia? Você viu que é uma interpretação errada, o que é o fanatismo. Missionários, o que é o fanatismo? Quando você quer entender as coisas de Deus com a sua mente. A mente do homem é fértil e a mente do homem leva o homem aos lugares errados. Isso é muito perigoso. E ele era um pastor. Mataram, abusaram da filha dele e mataram a filha dele. E ele sabia quem era. Eram dois menores e um policial corrupto. Essa história está na internet. E esse homem foi, entenda bem, ele era pastor. E ele foi matando. Matou o primeiro, matou o segundo, depois matou. Depois foi matando. A pessoa tinha qualquer queixa, trazia, ele ficou como um justiceiro. E continuou pregando. Ele sempre se dava algo que a alma que pecar, essa morrerá. E ele começou a se tornar um justiceiro. Por que eu falei isso? Para nunca deixar esse fanatismo entrar. Não. Aqui é mostrando claramente que nós não podemos, se a pessoa errar, ela tem que ser separada, ela tem que mostrar arrependimento. Não importa se é um filho, entendamos que você tem um filho que é pastor, mas se ele errou, você é o regional, você é o estadual, é o obreiro, ele é da escolinha, é do coral da igreja, ele canta no coral, sua filha canta no coral, mas ela tem um deslize, você tem que retirar, separá-la, sabendo que a morte é a separação de Deus. Tem que separar, levá-la ao arrependimento, lembrando que hoje estamos debaixo da graça, mesmo assim, então é figura. Não podemos passar a mão na cabeça, porque tem um parentesco ou tem uma amizade. Viu o que ele falou aqui bem claro? Ele diz assim, cada um no meio e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo. Então é amigo ou irmã, é amigo ou parente. Está errado, ele tem que ser separado. Aí ele tem que mostrar arrependimento, como qualquer outra pessoa, ela também tem direito. Agora, não podemos. Houve uma vez um ministro, eu não sei se era ministro do Supremo, não estou lembrando agora direito, se era ministro de Estado. O filho dele cometeu um homicídio chamado culposo, né? Foi um acidente de carro. E ele disse, por favor, eu quero a lei, mas cuidado para vocês não quererem colocar o rigor só porque é filho do ministro e vai querer até aumentar a pena. Não, trate ele como se fosse qualquer outro, quer dizer, ver todos os fatos, ser julgados à luz da lei, então somos nós. Também não é porque é um amigo, não, aí que você tem que ser mais duro ainda. E às vezes nós matamos uma pessoa espiritualmente. Porque quando é o filho, porque é coisa, você quer dar um castigo até maior, ou dar uma punição maior. Ou não, tem que tomar cuidado, também tem que ser igual. Sempre lembrando que a justiça traz a equidade. A comparação é muito importante. Nós temos que fazer isso. Então, mas não podemos passar a mão, porque é primo, porque é parente, que é um amigo, é muito amigo. Não. Mas Deus não pode ter amigo. Uma vez um amigo nosso falou assim para mim, ô Jair, mas ele sabe fazer, sabe? Minha mãe também, não, perdão. Ele é gente boa, né? Às vezes alguém fala assim, fulano é gente boa. Eu disse, a minha mãe também era gente boa. Eu nunca dei um ministério para ela, né? Porque é minha mãe. Se uma pessoa que eu amei na vida, não, acho que não teve ninguém que eu amei como minha mãe, entende? Então, é só deixando isso claro para você. Peso igual, nada de peso excesso, machucar a pessoa, mas também ninguém passar a mão na cabeça. Bem, quando os hebreus recém-libertos do Egito caíram, os filhos de Levi foram os únicos a defender a santidade do Senhor, executando as ordens de Moisés. Tem que fazer. Temos que preservar a santidade na igreja. E às vezes é um parente, é um filho, um irmão ou um amigo, mas temos que separá-lo. Temos a vida até excluído. Se ele não mostrar arrependimento, não podemos ter que fazer nada, né? Mas se tiver arrependimento, sempre tem a oportunidade. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. Deuteronômio 18:5. Hoje, Deus não ordena nem requer de nenhum de nós a execução de semelhante juízo. E se apenas desejarmos a morte de alguém, somos considerados homicidas. Mesmo que a pessoa tenha feito mal, você não pode desejar o mal para ela. E condenados pelo Senhor. Mas o zelo dos levitas pelo nome de Deus é emblemático e uma inspiração para todos nós. Lembra que o Senhor falou? O zelo pela tua casa me devora. Durante a peregrinação no deserto, eles foram escolhidos pelo Todo-Poderoso para auxiliar os sacerdotes com a montagem e a desmontagem do tabernáculo, bem como na execução de serviço, dedicando-se a auxiliá-los no que fosse necessário.
Bem, aqui uma leitura de Números capítulo 1, versículos 47 até o 54, mostra para nós exatamente isso, tá bom? Os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Por quanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dele entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Lembra da proteção. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmar, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão nas suas tendas, cada um no seu esquadrão. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado de guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Nós temos que... Esses detalhes são importantes para nós, pessoal. Nós temos que pregar, porque às vezes passamos por cima desses detalhes e perdemos bastante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado de sua guarda e da guarda de toda a congregação. Deus levantou os obreiros para que, não é servir ao homem, é servir ao ministério. O que eu aprendi até, me entenda, no secular? Eu aprendi uma coisa, que a submissão, ela não é a pessoa, a submissão é o cargo, não é? Não é a pessoa. Então, não é que o obreiro vai servir ao pastor, não, ele vai servir àquele ministério, é o ministério do pastor. Dá para entender isso? Então, não é, de maneira alguma, que o obreiro vai ser um seu serviçal, tem que tomar conta. Não, não, de maneira alguma. Ele está sendo submisso ao cargo daquela pessoa. É como eu falei, se houver, às vezes você é um regional, mas pode ser que mude e depois você fique da autoridade de alguém. Nós temos aqui recentemente, você vê, o pastor Laci, ele, poxa, foi regional, estadual. Hoje ele está debaixo da autoridade do pastor de Santo André. Mas o que ele vai fazer? Isso. Claro, agora o pastor de Santo André, levando em consideração a honra quem tem honra. É um homem que tem um ministério estadual e tudo, ele vai tratar ele com dignidade, tudo, sempre dando honra àquela pessoa. Mas você vê, isso pode acontecer. E o Laci, como um servo de Deus, se submete, não é ao ministro Alencar, mas ao cargo. Bom, então isso é importante para nós. Ele diz, aí eu sabe escrever, e tenha o cuidado de sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha o cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes serão dados como dádiva. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. É aquela coisa que eu estou falando lá atrás. Desde ele crescer internamente, para ele assumir as funções pastorais. Primordialmente, os levitas foram designados para montar e desmontar o tabernáculo, cuja estrutura era móvel. E todos os seus utensílios cuidaram da segurança do sacerdote e de toda a congregação, exercendo as funções de guardas e porteiros, e administrar todo o serviço do tabernáculo, o que incluía a limpeza dos altares, das vasilhas, que ficavam bastante sujos devido ao sangue dos animais sacrificados e às cinzas dos holocaustos. Veja a seguir a divisão por funções do levita. Você vê só, hein? Hoje nós reclamamos, às vezes, tipo, na sede aqui, eu estava conversando com os obreiros. Amigo, nós temos aqui o pessoal da limpeza, porque aqui tem a televisão, né? Então nós temos funcionário. Mas não é assim nas igrejas. Quantas vezes eu vejo o pastor da igreja ajudando a pintar, fazer limpeza, fazer aquela, no sábado, às vezes aquela capricho, passando a ceia, né? Tem um grupo de obreiros que fica, e eu falo, nós temos que fazer isso. Tanto que eu vou falar com eles agora, eu já pedi para eles, que no sábado eles ajudem a fazer a limpeza do salão.
tem que esperar. E outra coisa é que eles são funcionários, muitos ali não são nem, são colaboradores, né? Você dá esse nome hoje, e muitos não são nem crentes, nem evangélicos, não tem temor, quer dizer, eles podem fazer de qualquer jeito. E o zelo pela casa de Deus nos devora. Você mesmo não tem que ter zelo pela casa de Deus. E às vezes o pessoal aqui na sede está limpando, não tem. O que é o zelo? Você vai cuidar, que a poltrona esteja realmente limpa. E nós estamos falando, não, você vai olhar. O banheiro caprichado mexe. Tem gente, por exemplo, que toda hora que tem que ir no banheiro. Um homem que às vezes tem problema, uma senhora. Né? Um irmão me falou, eu não sabia. Ele tem um problema na ponta, a bexiga dele é pequena. Ele vai, eu falei, você toma Lazique. Toda hora você vai no banheiro? Ele falou, não, a minha bexiga é pequena. Quer dizer, então ele esvazia ela rápido. Então, enche rápido, quer dizer, ele tem que esvaziar ela, enche rápido, ele tem que esvaziar ela rápido também. Então dá mais vontade de urinar. Mas por que eu falei isso? Quer ver, você vai num restaurante, é bonito, até comida boa, mas a higiene não é boa. Eu falei que tem um lugar aqui que vende um filé, tem muitos anos, acho que 30 anos que nós estamos aqui naquela região ali, na Júlio Mesquita, aqui na região da São João, 30 anos. Mas se eu fui lá uma vez ou duas, foi muito, hein? Isso mais de 20 anos atrás, uns 30 anos atrás. Já mandamos comprar uma vez, porque ali é meio carinho, só para você entender. Mas aí um amigo já falecido, o Elias, ele disse, pastor Jaime, um dia eu fui lá pedir para ir no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, você quer que eu vi lá? O agrião que nós comemos estava lá dentro do banheiro. Eu não como mais. Não sei se deixaram haver uma pessoa, né, de maneira divertida, ou não tomou o cuidado necessário, negligente, deixou lá. Mas por que eu falei isso? Então a pessoa diz, não, eu gosto de ir na igreja, mas não gosto, eu tenho que ir no banheiro, aquele banheiro é muito sujo. Então, todas as coisas cooperam, desculpe usar o versículo para isso, mas vale também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o restaurante tem que ter a boa comida, mas tem que ter o bom atendimento e tem que ter higiene, tem que ter limpeza. Assim somos nós. Às vezes temos uma boa comida, a pregação, entenda bem, temos um bom ambiente e tudo, mas às vezes está faltando alguma coisa. Vamos melhorar cada vez mais. Bem, aqui é uma leitura agora, pessoal, que filho de Gerson transporta de cortina. Será que nós estamos preparados? A ver, não queremos. Então, nós temos que fazer isso na igreja. Eu falei para os obreiros, irmão, parece todo mundo aqui, negócio aqui, hoje não é sacola, antigamente era passar sacola. Hoje o obreiro da igreja, para que é? É para passar envelope, passar o patrocinador, passar a nossa TV? Não, tem que dar tarefas específicas. Aquele mês, por exemplo, você pode separar um grupo de pessoas, e talvez tem gente que tem até mais capacidade do que eu para passar, para ensinar. Mas aquele vai ser são responsáveis pelos envelopes. Ou são responsáveis pela recepção na igreja, que é muito importante o ministério da recepção, né? Ou são responsáveis pela limpeza. Isso vale conta de uma juíza, né, de direito, e tinha uma moça que trabalhava no fórum, eu conhecia. E ela era obreira e a juíza também era obreira. E um dia a juíza estava limpando o banheiro. Não, excelência, por favor, doutora, deixa aqui. Então, por favor, você para de bobeira, que eu sou sua irmã em Cristo, não temos diferença nenhuma. Lá eu tenho a minha função, aqui lá você tem, porque lá no tribunal, ela trabalhava na limpeza, essa obreira, mas a outra era juíza. Mas ali na igreja eram duas irmãs. Olha que simplicidade, e é verdade. Hein? Então nós temos que fazer com que todos os obreiros participem do ministério. Aquele mês pode ser o ministério do Gerson, né? O transporte da cortina. Tem o ministério um exemplo, dos cálices, ou dos materiais de campanha. Eu falei na igreja, nós temos que ter um chefe de cerimônia. Quando a gente tem uma criança para apresentar, aí é só o obreiro do salão, temos um responsável. Temos que melhorar essa parte aí. E podemos pegar aqui esses exemplos. Bem, e a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo. E a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio. E o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. Aí são os gersonitas, que eles chamavam. Aí tem os coatitas, os filhos aqui de Coate, né? Transporte de móveis e utensílios. A geração dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, na banda do sul, e o príncipe da casa, quer dizer, o líder deles, tem que mandar um líder da casa paterna de gerações, aos coatitas, será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, para que ministram,
E o véu com todo o seu serviço. É quem vai cuidar do altar, do púlpito, né? Do material da Santa Ceia. Por exemplo, filhos de Merari, transporte e montagem de armações de tenda. Aí também tem que ser a pessoa mais forte, né? Mas tudo para nós é figura, quer dizer, do que nós podemos fazer hoje. Você vê que se nós olharmos, a pastor já no quadro não tem nem obreiro, mas é o caso, deveríamos de ter, começar. É como na juventude, muitas igrejas nossas não têm juventude. Ah, porque não tem, mas devia pegar o filho do pastor, convidar o jovem lá, ou pegar um jovem que você vê que ele gosta de oração na igreja e fala. Quando eu comecei em Madureira, era pequeno também o grupo de jovens. Quem tomava conta era a pastora Mirth, ela que me passou para mim, entende? Depois eu também fiquei pouco tempo no jovem, né? Porque passei por Elias depois. Também que não era o meu ministério, entende? Mas foi muito importante para mim aquilo ali, porque foi o primeiro ministério que eu tive. Mas o que eu estou falando? Eu lembro que o pastor Gilberto, ele levou a missa no altar e ela fez um convite: ó, você que é jovem, depois do culto, aqui atrás tem a cozinha, nós vamos nos reunir, que você quer fazer parte do jovem, pode nos procurar. Eu fui. Olha aí, a cozinha da igreja, que era tamanho desse escritório aqui, que hoje eu estou aqui em Moema, quer dizer, tamanho aqui desse escritório. E era assim que era a juventude. Ela tinha um toca-fita, um rádio que tinha toca-fita, ela colocava, lembro que era o Grupo Elo, que não foi o primeiro que nós começamos lá. Calmo, sereno, que bom é meu Jesus, outro hino, né? Só para você entender. Então, temos que levantar, às vezes, um que vai ficar responsável, mas depois a igreja vai crescendo, passar de dois para tomar conta do material da ceia. Às vezes, uma igreja pequena, às vezes, só um que toma conta do material da ceia, ou dois. Mas, com o tempo, tem que botar mais pessoas. Tem que ter o príncipe deles, o líder deles. Aí diz assim: e a casa das generais são as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, e todos os seus utensílios, como todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, suas estacas e suas cordas. No reinado de Davi, a Arca da Aliança, que há muitos anos estava na casa de Aminadab, um levita de Kiriat Jearim, foi levada para Jerusalém, sede do governo e do futuro tempo. E todo o povo se alegrou. O episódio narrado é uma coisa que temos que prestar bem atenção agora. O episódio narrado em 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas 13 dá-nos a impressão de que os levitas haviam se esquecido de suas atribuições, pois houve um acidente com a Arca da Aliança, porque os que a transportaram se esqueceram de observar as prescrições registradas na lei, Deuteronômio 10. Coisa séria aqui, pessoal. Ninguém poderia tocar na arca. Havia argolas de ouro nas extremidades dela, onde estavam encaixados varais. E os levitas tomavam os seus ombros para transportá-la corretamente. Êxodo 25, do 10 ao 16, 1 Crônicas 15, 2. Em vez de fazer isso, a arca foi colocada sobre uma carroça nova puxada. Aqui nós temos muitos detalhes. Entenda bem, os filisteus fizeram, mas os filisteus não eram de Israel, não tinha uma lei, né? Que a arca foi tomada por eles. Quando eles viram que estavam sendo condenados por causa da arca, alguém se devolva para os israelitas. E talvez quiseram fazer, não, vamos fazer melhor, botar uma carroça nova. Não temos que olhar para ninguém. Lá na carta aos Romanos 12, 2, você conhece bem, diz a Bíblia: não vos conformeis com este mundo. Nós temos que tomar cuidado para não trazer a modernidade, achando, entenda bem, não, porque a igreja tal está fazendo. Isso acontece muito com os jovens, com os teens, entende? Não, porque é quarto, não sei o quê, estou dizendo que é errado, não, mas tem que tomar cuidado, porque você não sabe de onde veio uma inspiração. E começam a fazer o que outros fazem, que não é conforme Deus mandou. Começam a fazer porque outra igreja faz, como o caso virou moda pintar, botar nome em inglês, né? Te ouviram agora tudo. Amigo, cuidado, não temos que nos espelhar em mim. No Hebreus 12, 2, fala bem claro, olhando para Jesus Cristo. Eu estava dando uma palavra ontem e veio porque eu gravei alguns programas de rádio, eu estava dando uma palavra. A Bíblia diz, Malaquias 3,18, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O que é servir a Deus? Servir a Deus é obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Isso é profundo para nós. Romanos 6,16. Vós sois servos daquele a quem obedeceis. Jesus, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Vê se a igreja está fazendo. As igrejas, no geral. E nós começamos a querer fazer o que Jesus não fazia. Ah, mas está perto, ele disse que depois falaria mais coisas, ele falou pelas cartas, tá certo?
Você encontra nas capas. Cuidado para não fazermos conforme eles fizeram. Tiveram um preço a pagar aqui. Durante o trajeto de Kiriat Jearim para Jerusalém, os bois tropeçaram e o carro que transportava quase virou. Então Uzá, filho de Aminadab, tocou nela, com a intenção de não deixar cair. Apesar da boa intenção, Uzá agiu de modo impróprio e imprudente e perdeu a vida. Isso nos ensina que Deus não nos abençoa apenas pelas nossas boas intenções. Ele atenta para a nossa obediência à sua palavra. Veja o texto aqui, que é duro. Muita gente até hoje, assim, acho que ali a parte severa de Deus. Não, não. É mostrando, que eu repito o início, é figura para nós no Novo Testamento, que muitos estão morrendo, o ministério deles está morrendo, porque um dia ele quis fazer uma coisa bonita, achou que era bonita, não, porque eu quero, porque é para Deus ser exaltado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus. E chegando à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, pois os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Tem que ir morrendo, tá junto à arca, quer dizer, tá junto é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas começa a querer fazer coisa que os outros fazem. Até para dizer, não, mas é por causa da obra. Não, para cada obra obedecer, temos que fazer isso. Na versão bíblica, revista e atualizada, lemos: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Quer dizer, não teve a reverência que deveria de ter. A falta de reverência, ou temor, que o levou à desobediência. Ao que estava escrito, fez com que Uzá tivesse um final triste. Deus conhece o coração. Temor a Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nós tivemos um episódio recente. O irmão falou, não, pastor, eu fazia porque a gente fazia na obra. Não, nós sabemos que a igreja tem os seus administradores. O Douglas Barreto e o Henrique Farias, Henrique é pastor nosso, dirige a igreja, o Douglas ministra o louvor. Eles foram lá no Rio e viram a estrutura que tem lá de pessoas que trabalham. Né? E tinha muito mais, que agora tem mesmo, porque hoje o telemarketing mudou, né? Que era mais, como se fosse, vamos botar um teleatendimento que é melhor para nós. E tenta só, eles viram, como é que aquelas pessoas são pagas? São pagas exatamente como? E eles são CLT. Então eles têm férias, tem tudo isso. Quem é que paga? Entenda bem, quem é que paga? São as ofertas da igreja. Mas eu falei para a pessoa na época, o pessoal da televisão, da rádio, quem é que paga? Então eu não posso chegar e pegar o dia da igreja e administrar, não, porque eu tenho que fazer, é o meu zelo aqui pela casa. Sabe por quê, pessoal? Porque eu tive o zelo de cuidar. Não, faz uma oferta extra. Então. Foi assim que nós fomos que aprendemos. Não tem que chegar e mexer o dia da igreja para depositar. Hein? Não tem que chegar. Não, mas eu tenho que fazer uma pintura, então eu vou levantar. Eu estava vendo em outro estado que o pastor tinha uma despesa quando foi lá, o missionário foi. Não, aquilo é uma despesa extra que tem que levar. Ainda vou falar com o líder ainda. Por isso que eu quero percorrer os estados agora, para falar sobre isso. Então você vê que é importante aqui. Vamos continuar e levar lá na frente, que é. No ministério dos sacerdotes levitas não havia lugar para melhorias humanas. Deus deu o modelo para o tabernáculo, para o templo e para o serviço deles. Quando, porém, procuravam alterar o plano de Deus, o castigo divino caía sobre eles. Eles não estão debaixo da graça. Veja o caso do Acais, que é o pai do Ezequias. Ele fez uma coisa errada. Foi lá em Damasco, quando o rei da Assíria estava na Síria, ele viu ele fazendo uma politicagem. Ó, que altar bonito, hein, majestade? Excelência, me conceda, por favor, uma copa que eu quero fazer igual. Fazer igual. E o que Deus mandou? Ele tirou. Havia que eles fazer também uma politicagem, que a igreja tal faz, deixa de fazer. Deu para ter dado direção para eles. A diversidade do ministério, repetindo primeiro aos Coríntios 12:5. É possível que Davi tenha imaginado que a carroça nova na qual colocaram fosse uma melhoria comparada com o método antiquado de carregá-la nos ombros do sacerdote. Mas isso simplesmente imitou os filisteus, que eu expliquei para vocês hoje aqui. E teve de voltar ao plano original antes, finalmente, a arca ser colocada no lugar devido. Uzá não teria imaginado que precisaria segurar a arca se tivesse sido carregada de maneira que Deus mandou. E, portanto, não teria morrido por essa presunção. Coisa séria, hein, pessoal? Vamos lá, tem que avançar um pouquinho agora. Olha, os levitas começaram a aprender os ofícios do tabernáculo aos 25 anos de idade. Até idade tinha para eles, e a gente não liga para isso.
tudo tem que fazer, coisa séria. Tá aqui para nós, 25 anos, que é no caso dele, mas não é para hoje. E serviu no tabernáculo até a idade de 50 anos, porque 50 anos para eles era velhinho já. Todos nós já tínhamos parado. Diferente dos sacerdotes, somos sacerdotes, cujo cargo era o vitalício. O pastor aí, ó. Passado esse período, os levitas tinham a liberdade de permanecer no tabernáculo, ensinando e auxiliando os mais jovens nesse ofício. Olha aí, nós podemos pegar isso, obreiros antigos vão dar aula para os mais novos, mas eles também se destacaram. Né? Pouco antes da construção do Templo de Salomão, Davi reorganizou as funções dos levitas. Nesse período, estes começaram a ser arregimentados aos 20 anos, para funções de menor complexidade. 1 Crônicas 23 e 24. Assumindo cargos mais específicos aos 30, aí no capítulo 23, versículo 3. Os levitas se subdividiam tanto por funções, como vimos há pouco, quanto por turnos, que também faz aqui na sede, né? 1 Crônica 23 e Esdras 6 e 18. Quando designados, os levitas podiam ensinar a lei. Bem, e com ele os levitas, aí tem os nomes aqui, Semaías, Netaías, se a pronúncia não for tão boa, você perdoa, tá? Zebadias, Israel, Sebiramote, e Jonas de Adonias e Tobias e Tobi Adonias. E com ele os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam a cidade de Judá e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre os reinos das terras que estavam ao redor de Judá e não guerrearam contra Josafá. Nós temos que pegar isso aqui, ensinar, passar, explicar, ter reuniões com nossos levitas, ter reuniões constantes com eles. Tocar instrumentos musicais no templo é o ministério. E pôs o levita na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor, por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, segundo Crônicas 29, o capítulo 29, versículos 25 e 26. Note que é por ordem do Senhor. Nós temos que levantar aqueles, não é porque ele sabe tocar. Ele, além de saber tocar, ele tem que ter o chamado. E nós não estamos. Eu vejo por mim aqui. Essa semana eu falei, vamos parar com esse negócio. A gente pega, o camarada entra, ele entra com as más conversações, corrompe o bom costume, ele chega ali como obreiro, mas daqui a pouco não é obreiro, ele quer aquela escala de músico, eu não sou obreiro, eu sou músico, não. Levita não é músico, você está vendo aqui, era uma das funções. O levita, ele tinha várias atribuições para ele. Pensou no fato de terem atuado como musicistas, cabe uma ressalva, eles não estavam responsáveis exclusivamente pela música. Essa era apenas uma de suas inúmeras atribuições que eu citei agora. Como vimos, esses descendentes diretos do tribo de Levi auxiliavam os sacerdotes e executavam vários serviços no tabernáculo templo. Por isso, tipifica o ministério dos obreiros. É um erro pensar que se dedicava apenas à música. Conta, não, eu sou levita naquela igreja, levita, eu toco lá. Não, o levita não era só isso. É hoje um equívoco chamar aqueles que cantam nos cultos ou tocam algum instrumento de levitas. São obreiros como os demais e não descendentes de Levi. Como vimos, o Senhor, como os descendentes, não descendente de, e não apenas como descendente de Levi. Como vimos, o Senhor instituiu o ministério levítico para dar suporte aos sacerdotes, o qual não diminui a importância dos levitas, como observou Abishon. Na peregrinação do deserto e posteriormente no culto do templo, não havia trabalho independente. Tudo fazia parte de um todo, que ficaria incompleto se o trabalho de algum levita tivesse ficado por fazer. Esse fato se nota especialmente no relato do transporte do tabernáculo, cujos pormenores são citados tão minuciosamente em Números capítulo 4. Se os levitas tivessem falhado, ou deixado para trás qualquer peça, os sacerdotes seriam prejudicados no seu serviço de mais sobrinho. Quando isso falta, né, pessoal? Ele traz uma criança para ungir no altar, cadê o óleo? Não está no local onde deveria estar. Olha o trabalho do levita aí. Acontece isso? Cada levita tinha seu próprio fardo para carregar, quer se tratasse de uma haste, soquete, de uma cortina ou de uma tábua. Todas essas coisas eram necessárias. Não continua sendo assim no culto.
e do testemunho da igreja, os auxiliares são necessários, tanto para os pastores e mestres, que os pedacinhos de serviço humilde são tão necessários no enaltecimento de Cristo, que era a tarefa de carregar peças aparentemente insignificantes do tabernáculo pelos levitas no deserto. Tem que fazer e mostrar para todo obreiro que ele é importante. É como Paulo compara, ele faz a comparação do corpo, né? Eu não posso chegar a minha mão, não tem nada a ver com o meu pé, não. Se o pé está doendo lá, infecção numa unha pode dar uma infecção no dente, pode chegar no coração. Uma infecção de uma unha pode chegar no coração. Uma má circulação, um trombo lá na perna, ela pode subir, entrar no pulmão e matar a pessoa. Os sacerdotes e sumos sacerdotes. Os sacerdotes e sumos sacerdotes também eram tribo de Levi. E as funções que exerciam foram delegadas exclusivamente aos descendentes de Arão. Antes de iniciar o serviço, eles deveriam oferecer uma oferta por seus pecados, dando-nos o exemplo de que antes de iniciar o nosso trabalho pelo reino, devemos nos santificar. Quer dizer, o pastor que sobe no púlpito, o missionário falou essa semana, não dá para entender como uma pessoa sobe no púlpito com pecado, ao invés de procurar, se não, pega outro no meu lugar hoje, eu tenho que me santificar. A não ser que ele tenha arrependimento mesmo. Os sacerdotes e os subsacerdotes, antes de iniciar, deveriam eles oferecer uma oferta para santificar. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traz perante o Senhor. Depois falarás ao filho de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de um ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor. E as ofertas de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: essa coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que quer dizer? A glória vem para quem obedece. Quem crê que vê a glória de Deus. Os sacerdotes deveriam dar essa oferta para a expiação do pecado. Pois, como Moisés disse, no versículo 6, somente assim a glória do Senhor apareceria sobre eles. Os sacerdotes levitas deveriam se dedicar exclusivamente ao trabalho do tabernáculo. Deus havia ordenado que fossem sustentados com os dízimos e ofertas de todas as tribos, pois nenhum descendente da tribo de Levi teria herança em Israel. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança. Como o Senhor, meu Deus, lhe tem dito, Deuteronômio 10, 9. As funções dos sacerdotes eram mais específicas. Vejamos algumas. Oferecer os sacrifícios. O que é hoje o sacrifício? Nossa vida, amigo. Hoje nós, sacerdotes, temos que oferecer. E o sacerdote queimará sobre o altar manjar de oferta queimada ao Senhor. Conservar o fogo do altar sempre aceso. Olha, 1 aos Tessalonicenses 5,17 é claro para nós. Orai sem cessar. Então, nós não podemos deixar o fogo apagar. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vocês sabiam que começou o canal de oração por isso? O missionário citou isso para nós numa reunião e eu peguei. Ele disse: pessoal, aqui o fogo não vai apagar. Não tinha canal de oração. Era um grupo que eu fazia, eu comecei a fazer lá em cima, depois tem uma tenda, depois botamos numa sala, depois botamos em outra sala, e ficou direto assim. Depois ficou lá, aí o missionário colocou na televisão. Mas era assim, nós fazíamos, lembra? Muitos vão lembrar, o pessoal antigo, nós fazíamos rodízio. Até uma vez fiquei chateado com um pastor, que eu não lembro quem foi agora, em que ele saiu, entenda bem, ele saiu não, porque eu tinha que sair, pastor, eu falei: amigo, não podia sair enquanto, mas o outro atrasou. Você vai ficar ali até alguém chegar, tinha que ficar. Aí isso aqui foi desse aqui que começou o canal de oração. Instruir o povo, entenda bem, na lei de Deus, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o ímpio e o limpo, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pelas mãos de Moisés. Levítico 10, versículos 10 e 11. E para nós, no Novo Testamento, olha para Jesus.
Lucas 4:31, onde Jesus chegava, ele ensinava. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, mas a parte tônica, forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Vide também Lucas 13:10, naquele caso da mulher encurvada, ele ensinava no sábado numa das sinagogas. Então, nós temos que ter esse ministério sempre ensinar. Resolver questões jurídicas. Não esqueça que para nós só a palavra. Então se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servir e para abençoar em nome do Senhor. E pelo seu dia se determinará toda demanda e toda ferida. Temos que levar as coisas ao Senhor. Entenda, por isso que eu falei, nós temos que melhorar. Temos que ter o pastor que vai ser responsável pelos casais, o pastor que vai ser o responsável, entenda bem, filhos de pastores, que são pessoas que vão resolver questões, às vezes, que pode se resolver daquele jeito ali. Precisam de melhorar bastante. Agora, diagnosticar os casos de lepra e determinar o isolamento dos infectados. Eu vou dar uma palavra sobre isso. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, praga das lepras é. O sacerdote o declarará imundo. Amigo, nós temos que ter zelo pela casa de Deus. Zelo pela santidade. A Bíblia diz, o Salmo de 90, número 93, ele fala uma coisa, deixa eu pegar aqui. Diz assim, muito fiéis são os teus testemunhos. Versículo 5 do Salmo 93. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Nós devemos sempre manter a santidade. Notou que a pessoa está imunda, tem que tirar. Pode passar a mão na cabeça. Chamar para conversar, claro. Fofoca, me falaram, tem que provar. Veja aqui os detalhes. O sacerdote examinará, caso por caso, ele tem que examinar. Existiu isso mesmo? José, você fez isso? José, eu não tenho prova, mas eu tive uma prova, entende? Nós temos que andar mais com Deus que tem a palavra do conhecimento. Mas é importante declarar aquela pessoa não apta, imundo, quer dizer, não apta para ficar. Ela tem que ser separada até que ela seja limpa. Eu já faço. É a pessoa confessar, mostrar arrependimento primeiro. O que diz? Marcos 11:15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia tem que se arrepender. Tem que sentir uma tristeza dada por Deus pelo que você fez. E pedir o perdão, entenda, confessar e crer no Evangelho, crer na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Aí ele vai provar os frutos dignos de arrependimento, citado bem claro pelo Senhor, também por João, e nós vamos lá. Tá bom? E trazê-lo de volta. Abençoar o povo. Fala Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Nós aprendemos que os filhos são abençoados dentro de nós. Então, a igreja é abençoada dentro de você. Você é um abençoador. Você tem que se manter na santidade para quê? Para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque dentro é importante você ter sempre a palavra de Deus com você. Isso, sempre ser o abençoador da sua casa. Tocar as trombetas em ocasiões solenes. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas. E vos serão por estatuto perpétuo para as vossas gerações. Tem coisa que é entre nós, que nós não podemos, de maneira alguma, entenda bem, e isso é importante o que eu vou citar para vocês agora. Tem coisa que você não toca a trombeta, é um jejum por você, pela família. Mas tem coisa que você toca a trombeta que é pela igreja. Ele tem que saber que você está em consagração por ele. Pois nós fizemos uma oração meia-noite. O que eu fiz? Coloquei nas redes sociais. Tocamos a trombeta. Tem que tocar a trombeta, tem que saber que o pastor está fazendo eventos, está buscando, tem propósitos. Tem coisa que é particular, que você não tem que fazer. É aquilo de Mateus 6,6. Entra no secreto, lá no secreto você fala com Deus, você conversa com Deus, mas tem coisa que tem que tocar a trombeta. Fortalecer a fé do povo diante da iminência de guerras ou ameaças, como agora. Nós estamos num momento difícil. A vaca não foi para o brejo, não. A vaca não vai para o brejo, já foi, não temos que tirar de lá. Se não houver uma mudança no país, entenda bem, ano que vem as eleições estão marcadas, já está certo, tá, amigo? Nós temos que orar. Então, pessoal, é muito importante nós orarmos, mas preparar o povo, né, xingar os outros, mas temos que orar. E não concordar, ficar em oração e mostrar sua opinião. Não, eu sou assim, eu mesmo falo, não sou de direita, eu tenho que começar a falar, eu sou de direita, né? eu sou conservador, eu sou de Jesus, entenda bem? Nunca vou concordar com aquilo. Mas tem que preparar o povo para isso. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu,
delas não terás temor. Eles têm mais pessoas que dia para não teres, a máquina do governo. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. O Senhor vosso Deus é o que vai convosco a peleja contra o vosso inimigo para salvar-vos. É o que a Bíblia mostra. Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Nós temos que mostrar que Deus está conosco, mas Deus está conosco, temos que orar. Não com quem? Não estou falando, mas outro chega a palavra, não sei o que, esquece. É a sua parte. Orar, que o Brasil não pode virar uma Venezuela. Porque vai vir, se houver oposição, fala essas leis que estão dando aí, sempre pensa, quando for contra o país, aí o negócio vai ser feio. Aí nós vamos sofrer, como teve o tarifaço. Mas não é aquilo, entenda bem. O tarifaço deles, eles já compravam dos Estados Unidos, que os Estados Unidos era tipo o primo rico e dava dinheiro para todo mundo, né? Eu não vou andar, nem estou aqui como defensor de ninguém. Só dizer, não se atemorize com essas coisas, mas orando e mostrando que se houver um embargo do Brasil, o Brasil vira Venezuela. Vai virar, é certeza. Então temos que orar bastante. Mas ensinar o nosso povo a não temer essas coisas. Deus está conosco, mas agora tem que ser por de oração, orar, meu Deus, nós não aceitamos o comunismo no Brasil, não aceitamos que o Brasil retroceda, entenda? Mas o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Ao longo da história, existiram sacerdotes maus e corruptos, como o filho de Eli, e levitas desonestos, como o que se instalou na casa de Mica. Devemos, portanto, estar atentos para não seguirmos os maus exemplos. Não podemos ser nos vender de maneira alguma, tá? Antes, temos de preservar na obediência ao Senhor, imitando os levitas do tempo de Ezequias, uma vez que almejamos a recompensa eterna. Não temos a recompensa daqui, né? É do Senhor. Era, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos levitas o ajudaram até a obra se acabar, até que outros sacerdotes se santificarem. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificar do que os sacerdotes. Tem, irmão, obreiro que está se dedicando muito mais, obreiro que está jejuando, se consagrando para fazer a obra. Então, nós temos que trazer os sacerdotes para a santidade, para buscar, porque estamos em batalha. Né? Não podemos servir os maus exemplos dos filhos de Eli se corromperem de maneira alguma. O sumo sacerdote é um descendente direto de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Eles estavam hierarquicamente acima dos sacerdotes. Como podemos falar com regionais, que eu falei, submissão ao cargo. Apesar de exercerem algumas funções em comum, como abençoar o povo e ensinar a lei. Algumas de suas atribuições, entretanto, eram exclusivas, como entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Hoje não. Hebreus 10, 19, um novo e vivo caminho, todos nós podemos entrar. Assim espiará o santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão conforme o Senhor ordenara. O traço aqui é a obediência que nós precisamos de ter sempre, tá bom? Consultar Deus e interpretar o Urim e o Tumim. Atenção, igreja, é importante agora, homens de Deus. Portanto, porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que sejam o coração de Arão, para entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Você vê que nos dias de Saul, ele consultou o quê? A escola sacerdotal, não conseguiu, não tinha resposta. Querendo aqui, o nosso caso é sempre consultar Deus e interpretar as revelações da palavra de Deus para o povo, porque eles não vão conseguir. Por isso que nós, como sacerdotes, temos que nos santificar para ter essas interpretações que quantas vezes você falará por pura inspiração. O que aprendemos com os ministérios dos levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Os levitas e sacerdotes, os rituais do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento foram substituídos pelo sacrifício suficiente e definitivo de Cristo e o seu sacerdócio eterno. Não existe mais, entretanto, a maneira como faziam a obra. Conduziam-se e adoravam, eram sombras
ou tipos do que viria posteriormente. O que eu entendo, a obediência é que trazia. Esse é o ministério que a igreja deve ter. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano. Pode aperfeiçoar-se os que eles se achegam. Quer dizer, toda pessoa que se aproxima de Deus, o que se aproximava lá, ele queria manter a santidade. Ele queria se manter em comunhão com Deus. Eles tinham aquelas festas e tudo. Nós temos que nos manter na palavra de Deus. E sempre que você sentir que sai da palavra, aí você tem que clamar pelo sangue. Quando eu dei, sábado, Deus deu uma palavra para dar aos pastores. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E quando você se examina, você então se condena, você se julga. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu julgo o que eu falei. Então eu vi durante toda a minha vida, os 40 anos de ministério, mais de 40 anos, eu vi quantas vezes eu falei, eu acho que eu falei em tudo que eu recebi, eu sempre tive falhas em tudo. Falha no lar, entenda bem, no que eu podia fazer, mas eu olho para a cruz, eu olho para o sangue, e no sangue eu sou lavado. No sangue, então, eu reconheço, isso é muito importante, examine-se o homem a si mesmo. 31 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, você se julga, Deus tem falha. Quando demais peço misericórdia, então é necessário. Você não tem que esperar a Santa Ceia, se examine todos os dias você quer comunhão com Deus. Podemos aprender muitas importantes lições com o ministério levítico, para destacar duas que consideramos as principais. A primeira lição diz respeito ao fato de terem sido designados para ser, tal como os levitas, que auxiliavam os sacerdotes, os obreiros são separados pelo Senhor para ser, ajudando os pastores no que for preciso para edificar a congregação. Importante isso aqui, precisamos de colocar isso. Em nosso país ainda existe a ideia de que uma pessoa da classe social mais elevada não necessita se sujeitar às tarefas ditas menores ou mais simples. No reino de Deus, entretanto, a pirâmide está invertida à justiça. Lembra da juíza que eu falei? Ela servia, fazia isso. Mas Jesus chamando a si disse, os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que, dentre vós, quiser ser o primeiro, será servo de todas. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que eu entendo? Somos chamados para servir, para dar a vida pela salvação de almas. Entenda bem, para a honra e glória do Senhor. A segunda lição decorrente da primeira é de que na obra de Deus não escolhemos funções. Olha aí, igreja, devemos fazer todo e qualquer trabalho que vier às nossas mãos, com todas as nossas forças. Não importa se você for chamado um dia para cuidar. Eu falei isso. Pode ser que com o tempo o missionário diz, Amorim, eu queria que você ficasse na porta da igreja. Eu vou me aprimorar na portaria. Ah, eu quero ver. Amigo, você pode ter certeza que eu já fiz eu já desejei fazer tarefas que me deram, eu aprendi a fazer, temos que fazer com eficiência. Diz, sabendo que, se formos fiéis no pouco, seremos recompensados por Deus. Mateus 25, 21. Se não aqui na eternidade, após passarmos por seu tribunal. Glória a Deus que nós estaremos, segundo as Coríntios 5, 10, que é o tribunal de Cristo. Sugestão de leitor, experimentando a presença de Deus, os ensinamentos da carta aos Hebreus, de A.W. Tozer, Graça Editorial 2015. Aqui tem muitas coisas que vocês vão ver à frente. Obrigado pela lição de hoje, que vocês possam ter. Desculpe as dificuldades e tudo, eu fiz assim, eu queria ter feito uma, surgiu um imprevisto, mas fiz questão de participar. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Deus. Peço perdão pelas falhas, pelas limitações, ajuda-nos a fazer o melhor pela tua obra. Meu Deus, que essa lição fique no coração de todos. O que nós aprendemos hoje? Estamos aqui para servir. E obedecer é melhor do que sacrificar. Ajuda-nos a tirar, Deus, para o nosso dia as lições. Ajuda-nos a levar para o nosso dia a dia o que aprendemos hoje. Ajuda-nos a colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor falou conosco e certamente o Senhor falará mais ainda. Tem um questionário onde eles vão ser avivados. Vão ser ali, meu Deus, simplesmente vão ter recordações das lições.
Muito obrigado por eles, pela vida de cada um deles. Abençoe essa minha irmã, esse meu irmão que está orando conosco. Que a unção do Senhor seja com eles. Que a unção do Senhor seja sobre o ministério. Deus, queremos servir melhor. Senhor, queremos ser mais úteis à tua obra. Senhor, queremos ser mais úteis ao teu reino. Pedimos perdão, então, pelas falhas que cometemos até hoje, de maneira consciente ou inconsciente. Onde erramos com palavras, pensamentos, ações, quando deixamos a vaidade entrar em nós, deixamos o orgulho entrar em nós e não estamos te servindo como deveríamos, quando deixamos a preguiça entrar, Deus, e não nos sacrificamos como deveríamos, como o Senhor diz para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Então é necessário que a igreja faça isso. Oh, Pai, venha a tua unção sobre eles. Oh, Senhor dos senhores, venha com a tua habilidade, a tua capacidade para guardarmos o que foi aprendido hoje. Quando eu citei hoje João 14, 26, que está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ajuda-nos a lembrar do que ouvimos hoje. E ensina-nos mais o que não consegui, Deus, te ouvir, não consegui passar para eles. Oh, Espírito de Deus, passe para eles. Senhor, olha para a minha limitação, olha para a minha pequenez, não esqueça que sou pobre, preciso tanto de ti. Deus, que o Senhor fale ao coração deles, que tudo aquilo que eu não consegui passar, o Senhor passe, porque o que eu passei foi o que o Senhor me deu, mas eu tenho que buscar mais de ti para dar para eles. Perdoa-nos, Deus, dai-nos o melhor de ti. Nós queremos ter o melhor de ti para dar o melhor para o povo, porque eu quero falar como Pedro falou: o que eu tenho eu te dou. Queremos ter o ensinamento, queremos ter conhecimento, meu Deus, para servir melhor na tua obra, para servir melhor ao povo, Deus, para tratar melhor do povo, para cuidar melhor do povo. Por isso te agradecemos por essa iniciativa, Deus, que o missionário teve de colocar lições para os pastores. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a ser bênção, Pai, na tua obra, em o nome de Jesus. Amém.